Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura. E hoje um convidado hiper, mega, super especial, meu grande amigo Genilson. Seja bem-vindo, Tenente Coronel Genilson. Que isso, meu amigo. Para mim é que é uma satisfação e uma honra estar aqui hoje, com um dos nossos grandes quadros da Polícia Militar, sem dúvida nenhuma. A Polícia Militar ainda vai reconhecer isso, eu preciso falar. Que realmente nós temos nos nossos quadros pessoas do seu calibre, e que precisam ser melhor explorados, que eu não tenho dúvida que quem vai ganhar com isso, primeiro é a comunidade, e depois naturalmente a instituição. Então para mim é uma satisfação. Meu amigo, a recíproca é mais que verdadeira, realmente é uma honra, e é bom quando a gente recebe aqui um convidado que é irmão de farda, é irmão de coração, que a gente não precisa nem de roteiro, né? Então, assim, é bom que a gente até desempenha aquilo que talvez seja das principais funções do podcast, né? Que é uma conversa, mesmo um bate-papo entre amigos. E por que eu digo que é uma honra receber aqui o Genilson? Porque o Genilson, ele colocou em prática ao longo da sua carreira aquilo que a gente pode chamar de fato de policiamento comunitário, da polícia próxima à sociedade. E a gente que estuda sobre ciência policial, a gente percebe que no Brasil ainda de fato, como em várias partes do mundo, não se comprou a ideia, a filosofia do policiamento comunitário. A gente ainda percebe que é uma dificuldade, seja do policial, seja da comunidade, entender essa filosofia que aproxima, de emprego de policiamento, que aproxima de fato o policial da sociedade. Inclusive dizem alguns que até o pleonasmo, e toda polícia tem que ser comunitária, porque Exato. A polícia foi feita para estar a literatura deixa muito claro isso, a questão do pleonasmo. Próximo da sociedade. E vocês aqui que vão acompanhar o nosso bate-papo vão perceber o como a carreira do Genilson, a história do Genilson está estreitamente ligada àquilo que a gente pode chamar de policiamento comunitário, até porque ele sempre desenvolveu e sempre comandou, estando muito próximo da comunidade. Isso a gente vai poder aqui revelar hoje nesse bate-papo. Eu sei que a maioria dos nossos seguidores já conhece o Genilson, a história do Genilson, ainda mais a comunidade de Planaltina, mas hoje aqui a gente vai poder detalhar um pouco mais. E aí, Genilson, eu já começo perguntando para você. Eu sei que você teve uma época que decidiu ingressar na Polícia Militar e eu gostaria de ouvir você falar sobre quais os motivos que te levaram a ingressar na Polícia Militar do Distrito Federal, mas eu gostaria que você falasse da sua história antes de chegar à Polícia Militar do Distrito Federal. Luciano, é interessante toda a sua fala e essa parte introdutória do nosso bate-papo, porque eu fui músico em Planaltina e o nosso maestro, isso nos anos 80, era um subtenente da reserva da aeronáutica. Ou seja, o tratamento que ele tinha com os alunos ali da banda de música era um tratamento militar. Disciplina, hierarquia, o respeito ali, é uma cobrança muito forte com o horário. Uma escola pública. Uma escola pública, Centro Educacional 01, subtenente Antônio Limeira. Um embrião do que seria a escola cívico-militar, assim, que era não uma experiência, né? Exatamente, então assim, eu observava naquela forma de conduzir a banda de música do saudoso professor Antônio Limeira, que isso fazia toda a diferença. Porque a banda era formada, nós já tínhamos servidores públicos na banda, tinha um policial civil, tinha professores e tal, mas os alunos, os novatos principalmente, eram pessoas da comunidade de toda a origem, inclusive a minha, por exemplo. Então a gente observava que era um conjunto ali heterogêneo de pessoas, de formações distintas e tal, e se você não tivesse um padrão de conduta, e se o professor não tivesse também um padrão ali de condução, a coisa certamente não ia dar bom, que nem a molecada fala hoje, Ia ter problema muito sério ali com o comportamento dos alunos e tal. Então eu comecei a observar aquilo ali, eu sempre fui uma pessoa muito observadora, curiosa e tal. Então eu via que a forma como ele conduzia a banda, realmente ele conseguiu o resultado. Nós temos hoje, fruto disso, 30 anos depois, 35 anos depois, uma série de profissionais músicos, uma série de profissionais policiais militares, bombeiros militares, integrantes das Forças Armadas, tudo fruto dessa contemporâneos meu de banda de música. Então não tenho dúvida que isso faz toda a diferença. E é interessante mencionar que as escolas cívico-militares hoje no Distrito Federal tem um trabalho muito interessante com o emprego, de banda de música. A música é uma forma, uma metodologia de... Sem dúvida, porque ela requer muita disciplina. É como artes marciais.
como artes marciais. Então, assim, a impressão que nós temos é que todo mundo pescou alguma coisa ali da vida castrense. Principalmente essa questão da hierarquia e disciplina. Porque disciplina é para tudo. Hierarquia é respeito. Então as pessoas confundem muito isso. A hierarquia é uma coisa de militares. A hierarquia é respeito. Nada mais do que isso, você trocando em miúdos. Então, e é o que falta hoje, o que a gente observa hoje em quase tudo é exatamente isso. Então, se as pessoas não se conduzirem por essas duas estruturas basilares aí principalmente da estrutura militar, trazendo isso para o seu cotidiano, realmente fica muito difícil você conseguir algum resultado em qualquer processo que seja. Então isso nós tínhamos muito forte desde lá, né? E eu trouxe isso para a minha vida, né? E aí as pessoas começam a raciocinar, você falava da dificuldade de implementar efetivamente a polícia comunitária, e de fato na pesquisa, né? Você é um estudioso, eu sou seu fã nesse sentido, e eu procuro ser o mais curioso possível em cima também dessa questão de pesquisa. Então quando nós pegamos a etimologia de polícia comunitária, polis e comunes têm a mesma origem. Exato. Né? Então é por isso que realmente é um pleonasmo. Você falar em polícia comunitária é uma redundância realmente. Então a polícia ela é eminentemente comunitária e não tem outra origem, não tem outra função. Então o que nós observamos aí no decorrer da construção da nossa carreira, né? Você falando da nossa origem. Nós em Planaltina eu fui músico por força da banda de música. Eu participei de toda a construção das quermesses do Divino Espírito Santo, porque a banda de música fazia, ali era quem acompanhava as quermesses, a parte musical, a entrada do cortejo, né, aquelas músicas tradicionais do Divino Espírito Santo, quem fazia era a banda de música do Centrão, que só tinha ela à época. Então, já tinha essa interação com a comunidade. Tá lá o baixinho Genilson lá, numa caixinha de guerra, né, que é um tarol, fazendo essa parte desde 86, na Festa do Divino. Ou seja, então, a comunidade toda me conhecia, porque era aquele garotinho da banda de música que fazia a entrada do cortejo ali do Divino Espírito Santo. Isso em toda a cidade. Então, a banda de música fazia o desfile cívico-militar da cidade, no aniversário de Planaltina, que inclusive é agora 19 de agosto. Ou seja, mais visibilidade ainda. Eu estudei na principal escola da cidade, que é onde tinha a banda de música. Centro Educacional 01, fica no centro da cidade. Nessa escola, eu fui, digamos, descoberto por um professor Adair, que é conhecido como Berrante, como quem se destacava no futebol. Ele já observou ali, você poderia e tal, e me sugeriu, por que você não faz um teste lá no Planaltina Esporte Clube, que era o clube de futebol profissional da cidade? Então, tudo isso foi construindo ali o Genilson de hoje. Toda essa base comunitária foi construindo o Genilson, que não fiz ali 6, 8 anos de jogador profissional. Então, aí você imagine, música, cultura, né? Igreja, a parte religiosa da cidade, que é tradicional nessa parte também, futebol. E mais à frente, mais recentemente, comandante da Polícia Militar da cidade. Então, assim, mais comunidade do que isso é impossível. Então, eu não poderia ter uma forma de conduzir o meu trabalhar que não fosse dessa forma, me aproximando realmente da comunidade da qual pertenço. A qual eu pertenço. Então, para alguns policiais, isso talvez não fosse o ideal, poderia criar ali de alguma forma uma aproximação indevida e trazer problemas para a gestão. Então, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós conseguimos, com essa aproximação, fazer com que houvesse uma confiança maior na tropa. Nós tivemos um número mínimo de reclamações com relação à atuação policial, violência policial, agressão policial, né? Então, assim, quando nós pegamos o resultado final de tudo isso, a gente observa que, sem dúvida nenhuma, que esses 4 anos foram 4 anos realmente de um resgate daquilo que é a origem, polícia comunitária. E, na verdade, não é exceção. Algumas pessoas tratam como exceção, não é exceção, muito pelo contrário. Então, assim, até hoje, onde eu vou, hoje mesmo eu estava na padaria, comprando pão antes de vir para cá, e fui abordado por uma pessoa, comandante, tudo bem? As pessoas me chamam assim, ou major ou comandante Genilson, um dos dois. E aí, o que tá fazendo da vida? Eu tô sabendo que o senhor foi para reserva e tal. É verdade, tô na reserva e tal, mas estamos aí na correria, estamos aí à disposição da comunidade ainda. E até hoje me ligam querendo resolver problemas da comunidade voltados para a Polícia Militar. Algumas pessoas sequer sabem que eu saí da Polícia Militar, que eu estou na reserva. Então, assim, ficou realmente um legado e eu não tenho dúvida que foi fruto do trabalho. E a gente vai poder falar muito mais a respeito desse tempo seu de comando, né? À frente de uma importante unidade, né, que faz parte da história do Distrito Federal, né, da história da nossa capital. Isso. Mas assim, eu gostaria de explorar, Genilson, essa parte que você falou sobre
essa sua experiência numa escola pública de Planaltina. Olha como é que a presença da arte, da cultura, do esporte, né, logo ali nos primeiros anos, né, da sua vida escolar. E há uma confusão, né, a respeito do conceito de escola cívico-militar, né, se utilizam dessa terminologia, escolas militares ou do militarismo nas escolas de uma maneira muito inadequada. Realmente pejorativa. Exatamente, quase como afastando, né, e existem algumas bandeiras, né, que até se utilizando de forma distorcida, né, e talvez ideológica, do conceito de Muito mais arte, ideológico, eu de acredito. cultura, né? De mencionar que talvez a cultura, a arte estaria de fora dessa escola, e muito pelo contrário, né? O que a gente observa tanto nas escolas militares, Colégio Militar de Brasília, o nosso Colégio Militar Tiradentes, né? O Colégio do Bombeiro, em que é muito presente, né, a questão da arte, da cultura, do ensino da proficiência, né, de outros idiomas, de uma série de experiências, né, que os alunos são colocados e se coloca à disposição desses alunos para que eles no contraturno possam estar desenvolvendo. E o Genilson é uma prova inequívoca, né, dos frutos. E a gente tem vários outros, né, exemplos. Antes aqui da nossa entrevista, até o Genilson estava mostrando aqui uma foto de um aluno desses projetos, né, de escolinhas de futebol, que assinou ontem com o Fluminense. Exatamente. E a gente tem uma série de outros exemplos, né, de jogadores hoje que jogam em grandes times, né, fora do Brasil, que são oriundos de escola, inclusive da Polícia Militar, né, Genilson? Você poderia falar um pouco dessa experiência? Sem dúvida. Nós temos, por exemplo, a exemplo do que você está falando, foi o Gabriel, filho de um amigo nosso, Borracha, né? É conhecido inclusive como Borrachinha, e o pai dele, encontrei com ele domingo, né? Eu acompanho muito futebol de Planaltina, então domingo de manhã, normalmente eu estou no campo de futebol de várzea lá, que a gente conhece como Terrão. Inclusive, semana passada foi a abertura do campeonato, e como eu tenho um programa esportivo, olha que legal, eu tenho um programa esportivo numa rádio comunitária. Ah, legal, toda já segunda, pode fazer propaganda. Terra Esportiva FM 98.1, é rádio comunitária, então ela tem um alcance menor, basicamente na região administrativa de Planaltina, então toda segunda de 19 às 21 horas. Então, e o que a gente aposta mais nessa rádio? No futebol da cidade, no esporte da cidade. Por isso que é interessante, fica bem comunitário. E pro garoto é interessante você falar dele no dia seguinte, ele se sente como se fosse realmente uma estrela ali do futebol. Uma celebridade, né? Uma celebridade, então muito interessante. Então, eu encontrei o pai dele domingo de manhã, que é o Anderson Borracha, também foi um jogador interessante de futebol. E o filho herdou isso do pai, né? E naturalmente com toda a dificuldade normal de uma área periférica, para você primeiro formar o garoto, conseguir tirá-lo, né, de toda a sedução do mundo das drogas, do crime, com toda a dificuldade. Todo mundo tem uma origem muito, muito humilde, né, e o garoto tá ali, se destacou, né, já se destacava aqui, e naturalmente o futebol é isso. Alguém enxergou nele ali um garoto promissor, e hoje, como você bem disse, assinou o primeiro contrato como profissional pelo Fluminense. E eu tava lembrando do pai, que o pai todo orgulhoso falando o seguinte: e semana que vem viaja para a Europa para fazer participar de alguns torneios na Europa. Assim, para um pai que, coitado, de repente nunca saiu nem de Brasília, né, com toda a dificuldade do mundo, o filho está na Europa, participando de um torneio de futebol, e eu não tenho dúvida, eu falei para ele, e a gente tem uma certa experiência, eu não tenho dúvida que daqui a pouco é bem provável que o Gabriel saia do Brasil sem nem participar de equipe profissional aqui no Brasil, né, porque ele realmente é um garoto diferenciado, longilíneo, muito forte. É o que nós chamamos de coringa, joga em qualquer posição muito bem, e hoje o treinador gosta muito disso. No passado havia uma crítica quanto a quem não tivesse uma posição definida no campo, hoje não. Hoje, coringa, na verdade, né? É o coringa. Onde na lateral direita, no meio, onde eu colocar o garoto, ele vai desenvolver bem ali a pegada do futebol. Então, esse garoto hoje ele é muito buscado pela Europa. Então, eu tenho quase certeza que o Gabriel vai sair do Brasil muito antes de virar profissional aqui. Então, assim, a gente observa que principalmente na região de periferia, Luciano, a importância dessas ações sociais. Porque o que eu cobro do governo às vezes é não enxergar o esporte amador, né, o caráter social do esporte amador. Lá em Planaltina, por exemplo, né, de várzea, nós tivemos pessoas que passaram necessidade no período da pandemia, porque sabe de que forma que ele trabalhava? No seu quiosque, na beira do campo, aos finais de semana.
Dali ele tirava o sustento. Toda satélite tem, né? Toda satélite desse, tem. Né? Núcleo Bandeirante ali, Todas. tem um. É porque a maioria hoje não tem mais o campo de terra. O Planaltino ainda preservou. Os nossos campos de terra em Planaltino ficam no centro da cidade. No centro da cidade. Atrás da administração regional, do lado da Vila Olímpica, atrás do estádio da cidade. Às vezes é a única diversão, né? A única. É isso que eu estou lhe falando. Então, assim, se nós buscarmos Planaltino hoje, é provável que nós tenhamos ali entre 70 e 90 equipes de futebol amador, só de futebol. E tem campeonato, existe uma série de pessoas envolvidas. Uma série de pessoas envolvidas. Então, assim, por que eu estou falando do caráter social? Olha quantas pessoas se envolvem nisso. Nós temos uma liga desportiva. Nós temos uma rádio que fala do futebol da cidade. Não é à toa que os olheiros estão nesses locais, sempre, sempre. E buscam no terrão, porque o garoto que tem essa formação de futebol vindo da várzea, ele tem outra qualidade. O exemplo, esse é o maior exemplo de todos, é o Lúcio, capitão da seleção brasileira. Jogava terrão na equipe de São Paulo em Planaltina, uma equipe amadora. E depois passou pelo Planaltina e aí seguiu todo o caminho dele e a trajetória e o sucesso que todo mundo conhece. Então como é que nós vamos não apostar nisso se eu tenho prova social disso, de que dá certo? Então o batalhão desenvolvia esse projeto lá dentro e a prova disso nós temos policiais militares oriundos dos projetos do batalhão. Então qual é a minha mágoa, digamos assim, né? É chato falar nisso, mas qual é a minha mágoa nos últimos 4 anos? Porque simplesmente acabaram com os projetos do 14º Batalhão. Um projeto de mais de 20 anos. Ele se iniciou em 98, que era o Nossa Casa, depois era o Saia das Ruas, depois o Nossa Casa e depois o 14º.com. Então assim, não entra na minha cabeça você não trabalhar isso. Ah, mas a Polícia Militar, a atividade fim é essa, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Mas para chegar à atividade fim, eu tenho uma série de atividades meio que podem ser feitas com esse mesmo objetivo, que é a prevenção primária. E Genilson, é interessante essa conversa aqui, nossa, a respeito, e a gente está conversando aqui, é interessante, tem uns 2 oficiais, um da ativa, um veterano, Isso. Mas não falamos em nome da nossa corporação, nossa querida Polícia Militar Federal, falamos como pesquisadores, né, um mestre em ciência política e um doutor em direito, ambos apaixonados pela ciência policial, pela instituição. Nosso amigo Genilson ainda também com livro publicado. Então, a análise que a gente faz é uma análise técnico-científica e com experiência de campo. A questão do policiamento comunitário, aquilo que a gente está conversando aqui, e da importância dessa aproximação do policial com a comunidade, porque às vezes há uma falha em interpretação do que é o policiamento comunitário. Se acredita que o policiamento comunitário é aquela dupla de Cosme e Damião que está fazendo um patrulhamento ali no comércio ou junto às residências em contato com o público. É lógico que é também. E eu até me lembro que a Coronel Priscila, logo ali no nascedor do Colégio Militar, um dia eu conversando com ela, eu falei, Coronel, a senhora sabia que a senhora faz um bom trabalho de polícia comunitária? Aí ela espantou, eu falei, não, Luciano, mas como assim? Eu falei, não, Coronel, a senhora presta atenção, olha os frutos e olha a proximidade que o Colégio Militar Tiradentes tem com a comunidade, porque tem vários alunos que são, né, não são filhos de policiais, não tem contato, não, se não fosse a escola, não teria contato nenhum com a Polícia Militar. Exatamente. E olha a relação que a senhora está, de proximidade que a senhora está formulando com o trabalho do Colégio Militar Tiradentes, né? E a gente sabe também, você falou muito bem de prevenção primária, aquilo que a gente pode falar também de prevenção social da violência e da criminalidade. Falo com experiência, até porque a minha tese de doutorado foi muito voltada para essa questão da prevenção social da violência e da criminalidade. E a gente percebe, através dos estudos de criminologia e do direito penal, como ações do Estado como um todo, mas também da polícia em projetos sociais, e aí não há que se falar em distorção, né? A gente sabe que a polícia, como a gente falou, polícia comunitária é um pleonasmo, a polícia tem que estar próxima à comunidade. Isso. E quando a gente tem trabalhos sociais em que a polícia, ela se utilizando dos seus meios, são meios estatais, e consegue trazer para dentro do quartel crianças, adolescentes, ofertando um pouco de conhecimento, né, de treinamento, de capacitação, além de você estar tirando esse jovem que poderia estar na rua, praticando outras ações. A gente sabe que nas comunidades carentes existem poucos aparatos estatais de diversão. Hoje, a sedução é outra. Hoje
tem melhorado isso, mas ainda falta muito. Então, quando você traz esse jovem, além de você estar evitando que ele possa estar praticando ações contrárias ao ordenamento, você está fazendo um trabalho ali de proximidade. Esse jovem, ele, por menor tempo que ele passa dentro de um quartel, ele vai mudar significativamente a visão que ele vai ter da polícia o resto da vida. E ele multiplica isso, Luciano, isso que é mais interessante. Exatamente. Ele leva isso para fora. Para fora. Para a família e para fora, para a comunidade. Exatamente. Então ele irradia. Então, mas a gente sabe, e não é por má vontade, né? Existem explicações para que a gente tenha movimentos, não vou falar contrários, mas movimento também não vou falar de desvalorização. O problema é que existe, e de fato, né, não é um pleonasmo, mas é um problema. Né? Existe um problema hoje que é a questão dos efetivos. Isso. Se a gente for pensar, né, quando a gente ingressou na corporação, o efetivo que a gente tinha nas unidades. Né? Basta dizer, quando eu cheguei no Gama, para servir na minha primeira unidade, foram 9 tenentes, e chegou lá, tinha mais uns 10 ou 12. Já servi com 12 oficiais subalternos. Exato, hoje tem unidade esse cara era ótima. Hoje tem unidade aqui, não tem 3 tenentes, 4. E agora deu uma melhorada com os aspirantes, que realmente teve um período aí que a coisa... Lógico que tem sido feito um esforço da Polícia Militar, do governo, no sentido de recompor, mas isso é um problema de todas as corporações, não só no Brasil. Então há uma dificuldade de você pegar essa força de trabalho que já é diminuta e aplicar nesses projetos. Então a Polícia Militar... Nós temos saída. A Polícia Militar, que a gente tem as saídas como PTTC e outras, isso, né? Exatamente. Então é complicado hoje para o Estado fazer essa gestão. Mas, por outro lado, Genilson, e aí assim, a gente, né, que tem essa capacidade, talvez pelo estudo ou talvez pela experiência prática, como é o seu caso, da gente influenciar pessoas. E o objetivo desse podcast é isso, é a gente tentar convencer os atores políticos e os atores sociais e os integrantes da nossa corporação de como é importante investir nessa prevenção primária. É lógico que, eu não tenho dúvida, que o ideal é que a gente tivesse um aparato estatal voltado à assistência social, com educadores, né, com profissionais do esporte, com profissionais na área de música, nas escolas públicas, para que pudessem exercer esse papel. Mas já que não há, a polícia, sempre foi um papel da polícia, né, arregaçar as mangas e, poxa, vamos interagir em situações como essa. E eu não tenho dúvida, Genilson, de que a polícia, ela colhe excelentes frutos, e a sociedade também, quando o policial, seja no próprio horário dele de serviço, seja no horário de folga, e a gente sabe que existem inúmeros voluntários, né, policiais militares que no seu horário de folga vai até esses projetos, entrega o seu melhor para que a gente possa mudar, né, a vida. E a gente tem, de fato, na corporação, inúmeros policiais militares que são fruto dessas iniciativas. Só para a gente fechar o raciocínio sobre essa questão dessa forma de trabalhar os projetos sociais, e quando você fala realmente na questão do efetivo, realmente ela é importantíssima. Por que eu falo que tem solução, Luciano? Quando você inicia esse trabalho, e ele contagia realmente, porque ele tem frutos a médio e longo prazo. Curto prazo é um pouco mais difícil, mas a médio e longo prazo eu não tenho dúvida. Curto até, né? Porque tiram exatamente, menor da rua. Exatamente, né? Imediatamente ali com relação a esses garotos que já saem imediatamente da rua. Por que eu digo contagia? Eu lembro bem que quando nós criamos lá o curso de Libras, dentro do batalhão, nós tínhamos uma sala de idiomas, e aí eu consegui Libras, que é o segundo idioma nacional, português e Libras, oficiais. Então eu trouxe uma professora civil. Quando ela conheceu o projeto, ela falou, eu queria colaborar. E é uma amiga minha, da banda de música, foi música junto comigo em 85, professora Ariane, hoje ela é mestre em artes pela UNB, e o mestrado dela tinha Libras, porque ela trazia Libras para o contexto do teatro. Bem interessante, tá? E eles queriam colaborar. Por quê? Ela enxergou ali uma forma realmente de alguma forma, um retorno, uma contrapartida daquilo que ela ganhou do próprio Estado. Ela entendeu o seguinte, cara, todos nós que passamos pela banda de música, né, um ensino gratuito e tal, hoje somos pessoas, graças a Deus, cidadãos bem-sucedidos de alguma forma, né? Não estamos falando em fama, em dinheiro, mas cidadãos que realmente completaram aquele ciclo ali de formação e tal. Então eu queria colaborar de alguma forma.
ela falou, eu sou professora de Libras. O que você acha de fazer um curso de Libras no batalhão? Eu falei, amanhã. Quando ela falou, eu tinha uma sala à disposição, eu sei que existia uma demanda reprimida também para isso, porque de idiomas eu já tinha. A gente já fez uma pesquisa e sabia, porque Planaltina não tinha, até a época, uma escola, um CIL. Sobradinho tinha um CIL, Planaltina não tinha. Tinha algumas turmas que utilizavam de uma escola para fazer a formação noturna. Hoje não, hoje tem um CIL, uma escola. Foi inaugurada recentemente. Então, assim, aí eu tive um professor de inglês que era voluntário, de francês que era voluntário. A professora de inglês era uma policial militar que estava abaixada. Eu tinha a professora de espanhol que era uma civil, que era a voluntária. Então foi assim que nós construímos o projeto. Por quê? Alguém chegou... O que eu falo do Libras, que o Libras foi interessante? Quando terminou o curso de Libras, veio um professor de música e me procurou e falou, comandante, eu queria contribuir de alguma forma com o projeto. Eu sou professor de música, sou professor de violão, então se eu entender que tem espaço para a gente poder fazer aqui aulas de música de violão, então eu estou à disposição. Ou seja, você contagia a comunidade, daqui a pouco eu não estava utilizando nenhum policial militar. Basicamente civis voluntários, porque enxergaram ali também, até por ter passado por aquilo ali. Então, por isso que eu digo que irradia essa questão solidariedade, de apoio, esse tipo de ação, ela acaba irradiando as pessoas, o voluntariado. Então, o batalhão daqui a pouco estava cheio de voluntários, a maioria, quase que na totalidade, civis. E dentro, a área onde nós mais utilizávamos policiais da ativa, era nas artes marciais, que eu tinha um professor de karatê que ainda estava na ativa, e na escolinha de futebol, que o meu coordenador era ativo. Dos 3 policiais que faziam parte da escolinha de futebol, dos 3, 2 tinham uma baixa na carteira de saúde. Então, assim, existem soluções que você pode dar sem ter que naturalmente comprometer o trabalho da atividade fim. E o interessante, quando eu abri as turmas de inglês, um percentual era por regra, de filhos de policiais militares. É isso que eu ia comentar. Né? Então, assim, nós fizemos todo um desenho da coisa para que nós realmente tivéssemos apoio. Por quê? Eu atendi a comunidade, mas também atendi a instituição. Público interno. Público interno, para que houvesse realmente... Então, dessa forma, inclusive, eu quebrei um pouco dessa questão de que eu não vejo necessidade disso, a impressão que eu tenho que realmente é um cunho político e tal, o cara, quem está enxergando ali com outros olhos, tá, esse cara está se preparando, na verdade, para se candidatar, e na verdade não tinha nada disso, até porque o projeto já existia, eu simplesmente otimizei os processos, eu potencializei os processos do projeto, e ele era de 98, e eu, particularmente, tinha uma escolinha de futebol desde 2007, então, para mim, não tinha nada de novidade ali. Eu estava me aproveitando apenas da própria instituição para favorecê-la. Eu poderia muito bem, Luciano, imagine você, eu comandante, morador da minha cidade, expediente 13 às 19 horas, sentar na minha cadeira de comandante e cumprir com o meu papel de comandante, que eu digo para você, seria inúmeras vezes mais, seria muito mais simples do que fazer o que eu fiz, né? Que era chegar lá, fazer o meu despacho, dar as ordens naturais de comando, de gestão de comando e tal. Deu 19 horas, casa. Eu tinha um subcomandante para todas as outras partes operacionais. Então, assim, a minha visão é de que eu não poderia perder aquela oportunidade de colaborar efetivamente com a minha cidade, que era, em miúdos, colaborar comigo mesmo. Eu sou morador da cidade a vida toda. Todas as minhas atividades sociais, profissionais, familiares, na minha cidade, de Planaltina. Então, eu queria a melhor cidade do mundo. E eu não tenho dúvida que naquele momento ali nosso, não que em outros momentos não tenha acontecido, a cidade realmente teve uma virada de chave com relação à violência, que já foi conhecida como uma das mais violentas do Brasil. Exato. As pessoas não sabem disso. Por conta da guerra das gangues Pombal e Roriz, nós tínhamos o Buritis 2 lá, que é conhecido como Pombal, como uma das áreas mais violentas do Brasil. Porque na estatística, número de homicídios por 100 mil habitantes, colocava o bairro naquela condição. Então, assim, isso mudou. Hoje em dia, todo final de semana, todo dia, você via Planaltina, homicídio daqui, homicídio dali. E hoje, graças a Deus, quando acontece um homicídio, vira novidade novamente. Como tem que ser. Tem que ser uma exceção. Então, graças a Deus, nós conseguimos virar essa chave. Claro, um trabalho construído a várias mãos, há anos atrás, e que nós consolidamos no nosso período. E que vem sendo tocado agora pelo grande comandante Marcelo Almeida na cidade. Né? E, Genilson, é interessante essa sua fala,
A gente tem, muita gente desconhece, interessantes projetos, programas e ações sociais. A gente tem o Teatro Rodovia Isso. de Educação no Trânsito, Lobo Guará, tem um trabalho fantástico nas escolas públicas. Guardião Rural. O Lobo Guará, né, o programa Lobo Guará de Educação Ambiental, que também desempenha um papel muito importante nas escolas. Isso. Né? O PROERD, Esse é voltado que a gente à tem que falar prevenção, né, do uso de drogas. E o Provide. E que faz parte, né, do imaginário, né, de muitas pessoas, Isso. crianças, adultos que passaram pelo programa, né, que é uma referência não só nacional, mas mundial. E temos o Provide também, que é um projeto belíssimo, inclusive é referência no Brasil, e várias instituições, Ministério Público, Poder Judiciário, reconhece o papel e a importância do Provide. Então, são apenas alguns exemplos, né? E a gente fala aí das escolinhas. Que nós potencializamos lá, Luciano. Exato. Não foi para frente mas... Eu sei disso. O núcleo Casa de Família, se vai para frente, seria uma resposta otimizada do que o Provide já faz hoje com excelência. Mas seria uma otimização. Eu acho que nós temos que... naturalmente e melhorando todos esses processos. E o Provide tem muito para ser melhorado, muito para ser, como é que eu diria, potencializado, porque se existe hoje um problema na sociedade, chama-se violência contra as mulheres. Exato. Não precisa nem falar sobre isso. O feminicídio está aí. Nós tivemos, você é um pesquisador, sabe disso, o número de homicídios de 2022 já foi batido no primeiro semestre de 2023. Exato. Então isso é um problema muito sério. E no Brasil inteiro. Né? Então eu acho que o Provide precisa ser melhor explorado, porque ali tem muita coisa ainda para ser feita. E já falamos aqui, tivemos a oportunidade de ter a nossa querida secretária da Mulher, eu fiquei até muito surpreso assim, com a entrevista, uma pessoa encantadora, com um trabalho belíssimo, uma história de vida, né? Doutora Gisele. Temos aqui as Casas da Mulher, né? E inúmeras ações da Polícia Militar, da Polícia Civil, no sentido do acolhimento e do tratamento a essas vítimas de violência doméstica. Né? Quando nós falamos de vítimas de violência doméstica, estamos falando do quê? De um processo reativo. Exato. De uma resposta ao fato. Então, mais uma vez, não só repressiva, né? Não só repressiva. Mas também preventiva. Isso. E aí, nós precisamos entrar, na minha opinião, Luciano, em um outro campo, que é o da prevenção primária dessa violência. Concordo. Então, esse, para mim, é o papel que nós temos que adotar a partir de agora, porque todos os outros já estão em andamento, com boas respostas, né? Mas eu acredito que, eu conversava isso ontem, inclusive, com um casal de amigos. O que eu vou poder trazer para você sobre prevenção à violência doméstica de um casal que já está aí há 20, 30 anos na caminhada? O cara não vai nem parar para me ouvir. Então, por que eu falo sobre isso? Eu até estava conversando ontem, essa semana, na escolinha de futebol que meu filho participa, falando com uma amiga sobre isso. Porque quando meu filho começou a namorar, eu tenho um filho de 20 anos, quando ele começou a namorar, eu brinquei com ele. Pegue o currículo vitae da menina. Por quê? O que eu já observei na prática em Planaltina? Problemas de violência contra mulheres já no namoro de adolescentes. Sim. No namoro de adolescentes. Então, assim, garotos que a menina, em idade escolar, por alguma razão, não quero mais namorar, porque hoje o jovem tá assim, né? Namora hoje, amanhã é o tal de pegar, né? Eles brincam, fui numa festa ali e peguei tantos. Isso cria um problema muito sério para esse relacionamento, porque o garoto que perde ali a garota acha que é o dono dela, já no namoro, Luciano. Em Planaltina, eu sou muito ligado também ao pessoal do Conselho Tutelar, inúmeros casos em que já acontecia a violência nessa fase. Então nós não estamos falando já de violência doméstica do casal, marido e mulher. Nós estamos falando de problemas que envolvem namoros de adolescentes. E a família, né, a igreja, esses espaços comunitários. E que certamente essa origem... são muito importantes na educação. Exatamente. E esse contexto de violência, eu não tenho dúvida nenhuma que está dentro da família. Ou seja, é um casal que já está num contexto de violência, o filho que faz parte desse processo, que vai repetir isso no futuro. Não tenho dúvida que os estudos aí de psicologia, ou de psicanálise, ou de psiquiatria, já trazem isso aí com um farto conhecimento. Se o garoto vive num contexto de violência, ele vai lá na frente repetir isso. Dificilmente ele vai conseguir mudar esse fato, porque ele cresceu dentro de um contexto de violência. Genilson, eu entendo essa sua fala, concordo com ela e vejo como é importante. E falham ainda nas escolas públicas e privadas, nos espaços comunitários, se debater essa questão. Isso. E
da criança na tenridade. Exato, então o professor, exato. Esse é meu sonho de ele consumo. quando identifica algumas ações do menino em relação às meninas e que ele pode intervir ali, é um momento adequado, trazendo palestras, né? Trabalhando essa temática com as crianças desde a tenridade. Isso. É né? a minha visão também. Então, a gente precisa trazer à discussão essas questões de violência, né, entre pessoas. A gente sabe que existem diferentes metodologias, como a mediação, a conciliação, né, a boa gestão dos conflitos que acontece, por que não dizer, entre as crianças também, Sim. né? Por que eu estou falando sobre isso? Também concordando com a sua visão. Não sei se você lembra, a gente já conversou sobre isso. Nós criamos um projeto lá em Planaltina que era o Falando em Segurança Pública. Isso desde a tenra idade. Então eu participei de inúmeros bate-papos com roda de conversa em escolas públicas e privadas do Distrito Federal todo. Inclusive eu tive o último agora foi em Santa Maria, vou falar sobre esse caso, né, falando sobre bullying e cyberbullying. A gente pegou uma experiência bacana, eu dei uma aprofundada no conhecimento. Ainda ontem eu participei de um seminário internacional, né, como ouvinte, da Instituto Casa Grande, se não me engano, do Rio Grande do Sul, né, que trouxe esse tema à baila novamente, falando sobre a internet na vida das pessoas, né, as questões socioemocionais. Então, assim, é uma coisa bem interessante. Então, eu estou procurando me aprofundar nesse tema. Então, eu já participei de mais de 50 conversas, desde o ensino fundamental até o ensino médio, sobre bullying e cyberbullying. Por quê? Na minha visão, essa conversa sobre violência, o quanto antes ela entrar na escola, melhor vai ser o resultado no futuro. A formação dos professores tem que estar voltada também para esse tipo de bate-papo, né, essa conversa, para ela poder identificar nos garotos se eles estão vivendo num contexto de violência. E a partir daí, Conselho Tutelar, Ministério Público e por aí vai. Não foi uma nem duas escolas, Luciano, que eu comecei a falar sobre isso. E olha só que interessante, eu tive numa escola no Itapuã, não vou citar o nome dela por questão de ética, o garotinho falou, mas a minha mãe, quando eu peço pra ela me ensinar, ela me chama de burra, que eu não aprendo. Isso é um problema muito sério para um garoto de 7, 8, 9 anos. Às vezes a criança tem um problema de dislexia, né? Exatamente. De aprendizagem. Aí eu te pergunto, quem é essa mãe? Será que ela tem essa visão de que... Às vezes também é uma vítima, né? E exatamente isso que eu estou te falando. Ela pode estar ali apenas... reproduzindo aquilo que ela passou lá atrás. Exato. Então o caso é muito sério, por isso que a gente tem que aproveitar esses espaços, e agora como na reserva eu tô com mais tempo ainda, eu já tenho agendado para dia 16 de agosto agora, no CEF4 de Planaltina, que era uma daquelas escolas cívico-militares mais federal, e já me convidaram lá para um bate-papo sobre prevenção ao uso de drogas. Ah, você é um especialista? Não, mas eu tenho uma experiência da vivência, né, de como lidar com quem já lidou, com quem cresceu nesse meio. E você é um exemplo, né, para aqueles jovens. De quem sobreviveu. De quem, de fato, esteve na condição deles. Exatamente. E hoje teve uma carreira brilhante na Polícia Militar e desempenhou um papel importante na sociedade. E olha o absurdo, Luciano. Essa última escola que eu tive em Santa Maria, que também não vou citar o nome dela, eu bati um papo lá com 250 crianças sobre bullying e cyberbullying. E ela faz um trabalho fantástico de inclusão. Ela é uma escola comum, mas tem ali um grupo de alunos especiais. Daí, batendo um papo com essa garotada, você vê quando o assunto é interessante, 250 garotos entre 10 e 14 anos concentrados te ouvindo, não é pouca coisa. Isso pela manhã. Aí nós pegamos intervalo, à tarde, teria o segundo turno dessa conversa e tal. Você não vai acreditar por que a conversa foi adiada. Um garoto tentou invadir a escola para matar um rival. Aqui em Brasília, Santa Maria. Isso é muito grave, pô. Então, e as pessoas entendem, e eu vi esses dias, né, quando nós tivemos esse último boom de violência nas escolas, que foi o caso da creche, depois o caso do garoto em São Paulo e tal, aí todo mundo volta novamente os olhares para a falta de policiamento. Eu discordo totalmente com essa visão, né, repressiva apenas. Perfeito. Então as pessoas, sempre que há esse debate, aí começa, mais polícia na escola, mais não sei o que, não é por aí, não vai pessoal. Resolver. Genilson, essa sua fala... Quando você começou a falar sobre violência em contexto escolar, eu já ia fazer essa consideração, você até adiantou. Adiantei, é interessante que a gente está com uma sintonia muito grande aqui no nosso bate-papo. E como a gente pensa de forma idêntica a esse respeito. A gente, de fato, está vivenciando um fenômeno no Brasil. O DF, graças a Deus e graças às suas forças de segurança, e o trabalho muito importante que tem sido feito na identificação
né, de prováveis ataques, e é muito importante esse monitoramento, Sim. e é muito importante que a sociedade entenda, os pais e os alunos entendam do papel e a importância que se tem em levar informação para a escola e para as autoridades públicas, né? Participação direta. Participação direta dos assim, pais. por mais idiota que seja a afirmação da criança, sempre a gente tem que levar a sério, Isso. né? Um bilhete, uma escrita, o professor tem que ficar muito atento a isso. E eu costumo dizer, e eu tenho desenvolvido, já tem um razoável, não um tempo razoável, essa questão da violência escolar. Obviamente perspectivado também no campo da mediação de conflitos, já proferi assim com você algumas palestras. E o que eu tenho conversado e falado com alguns pais, inclusive profissionais na área da educação básica, né, a respeito do receio, e quando começou esses incidentes, algumas escolas colocaram inclusive vigilância privada, muita gente solicitando a presença da polícia, pai, inclusive, naquele fatídico dia que mencionaram que poderia ter um ataque, pais que foram armados para a escola e ficaram nas 22 imediações. de abril, se não me engano. 20, Exato. E a gente abril. tem que entender que o ataque, ele, apesar de vir de fora para dentro, né, e apesar de que quase 100% dos ataques são de ex-alunos ou de alunos, é importante que se diga que essa violência ela é gestada no interior das escolas. Sim. Obviamente a gente está falando de pessoas, né, de crianças que talvez tenham algum desequilíbrio psicológico, né, desequilíbrio ou alguma doença psiquiátrica, mas a gente sabe que essa violência ela começa pequena e vai evoluindo, ela é gestada dentro das escolas através do bullying do cyberbullying. Eu também dei uma palestra sobre bullying, cyberbullying no coleção. A primeira experiência de violência do garoto. E foi, o que eu trabalhei ali era justamente de como é importante pais, alunos, a escola, ela trabalhar muito bem esses conflitos, esses casos de bullying na escola, porque se não trabalhados ou evitados, isso pode dar aso a ataques futuros. Sim. E eles estão na gênese desses ataques nas escolas. Quer um exemplo claro? Não adianta colocar policial armado, vigilância armada. Porque não vai ter um para cada pessoa. Se você não trabalhar de forma sistêmica esses conflitos e trabalhar a segurança de uma forma sistêmica, como eu gosto de chamar. O caso da professora Elizabeth lá no Colégio Montoro, em São Paulo, que foi um dentro daquele boom, daquele período lá, né, que o garoto matou a professora a facadas. Eu fui pesquisar aquela história ali. Ele já vinha, ele veio transferido de uma escola da região há cerca de um mês, por problema de bullying, na escola em que ele se encontrava. Ou seja, aí vamos resolver o problema? Transferindo o problema? Transferir o garoto, como se fosse solução para isso. Ao invés de tentar aprofundar com família, conselho tutelar, tudo, para buscar uma solução no próprio local. Ele já tinha participado de algumas questões de violência naquele local, foi transferido para aquela escola. Quando ele chegou na escola, ele foi mais uma vez envolvido em um caso, se não me engano, de discriminação racial. A professora Elizabeth foi quem abordou no momento do fato. Então ele criou já aquela animosidade com a professora. A garota envolvida foi ouvida pela escola, pela coordenação pedagógica, orientador educacional, e ele seria ouvido naquele dia do fato, em que ele foi armado e matou a professora. Pra você ter uma ideia. Então assim, e ele já era fruto de bullying na escola anterior. Então nós não podemos não podemos tratar isso como um problema, digamos, de menor potencial, porque não é. Porque não é. Nós estamos falando de um garoto de 13, 14 anos que matou uma professora em sala de aula, a facadas, e mataria mais pessoas se tivesse oportunidade. Então é um caso muito sério. Então eu vejo, a gente já falou sobre isso, eu vejo na desordem nos crimes de menor potencial, nessas contravenções de menor potencial, é um grande campo de pesquisa para que a gente possa evitar uma série de outros problemas futuros. E nós não estamos atacando isso. Por isso que eu gosto muito de falar em prevenção e prevenção primária. Genils, um exemplo bem prático disso que a gente está conversando aqui, de uma ação sua, quando você estava no comando, eu acho que estava no comando, numa visita que eu até fiz numa reunião, que estava até envolvido, até essa é uma matéria muito interessante, o pessoal pode pesquisar aí no YouTube, inclusive com a participação da juíza, né, a doutora Catarina.
E um trabalho interessante que vocês faziam de mediação. A doutora Catarina é uma grande defensora, né, da mediação, das práticas restaurativas. Fazendo falta aqui no Brasil, se não me engano, ela está nos Estados Unidos. Ela está terminando o mestrado dela. Mestrado então, foi nossa auditora. Isso. Né? E tem uma visão assim muito próxima do que a gente está conversando aqui. E à época vocês fizeram um trabalho muito importante, né? Inclusive Ministério no Pombal, Público, Poder Judiciário, no Pombal. O batalhão da área, você à frente, fizeram um trabalho sobre justiça restauradora. Que você falasse um pouco desse projeto aí que vocês desenvolveram e o alcance dele. Né? Isso foi interessante, Luciano, porque assim, na minha área não é a jurídica, naturalmente e tal, mas o que eu vi como um resultado mais interessante de tudo isso, dessa visão de mediação de conflito, da responsabilização, né, dos autores e não só da culpabilidade, a culpa do autor, é ele entender o caráter daquilo que ele fez. Né, foi o que eu tirei de mau conhecimento daquilo ali, e uma questão de justiça que realmente alcançava a ponta ali do segmento mais vulnerável da sociedade, e a experiência foi feita no Pombal, como eu citei agora há pouco, que foi esse bairro aí, fruto dessa briga Pombal e Roriz, Luciano, nós tivemos mais de 50 homicídios de jovens, cara. Isso quando são realidades, infelizmente, de Rio de Janeiro. E eu acho que a faixa etária, inclusive, supera a do Rio. Porque do Rio morrem muitos jovens acima de 15, 16, 17 anos. E em Planaltina está morrendo de 15 para baixo. Então, assim, uma coisa muito grave. Então, ela, com o conhecimento que tinha a respeito de mediação de conflitos, justiça restauradora, nós tivemos uma experiência lá com uma morte causada por acidente, em que o resultado foi interessantíssimo do ponto de vista do entendimento das partes, principalmente. Vítima entender que realmente foi precisava avançar, já tinha perdido a familiar, uma coisa muito pesada e tal. O autor compreender realmente o seu comportamento, a consequência do seu comportamento. Isso tudo, na minha visão, vai criando ali, principalmente das pessoas que não têm assim, uma prática criminosa na sua conduta, entender que realmente ela precisa tomar atitudes para que ela não venha a repetir aquele tipo de ação. Então, quando junta todas as partes ali, judiciário, vítima e autor, a gente vê que o resultado da prática, da ação judicial ali é outro. Não só aquele de que cometeu um homicídio, julgamento, cumprimento de pena. E a vítima sabe-se lá. Então a gente traz a vítima para o contexto do debate. A vítima é sim papel importante, tanto a que se foi, quanto a que fica, que é a família. Então, essa visão que eu não tinha, confesso que eu não tinha, da importância de você trazer as vítimas de todo esse processo para um contexto em que ela realmente precisa de uma reparação qualquer. Que seja uma reparação social, não precisa ser financeira, não precisa ser... mas uma reparação de forma que ela possa voltar a acreditar ainda nas pessoas. E na justiça. E na justiça, principalmente. Então, foi isso que eu enxerguei desse projeto da doutora. Infelizmente, ela teve que sair, são questões institucionais, né? Avançou para uma outra cadeira e agora está fazendo o seu mestrado, mas é algo que a gente precisaria voltar a trabalhar essa questão, porque principalmente para os setores mais vulneráveis da sociedade é importantíssima essa visão. Genilson, a gente até já comentou muito tempo da sua experiência à frente, né, de um importante batalhão, como eu já falei, né, que faz parte da história do Distrito Federal. Você também jogou no profissional, não é isso? Joguei. Você é jogador profissional, né? 6 a 8 anos como jogador profissional. Do Planaltina. Do Planaltina Esporte Clube. Inclusive, no período em que estava no Planaltina, eu já era jogador profissional. O Lúcio, que eu citei agora há pouco, estava começando a carreira. Né? Então a gente jogou um pequeno período. Jogaram juntos? Jogamos juntos, né? Eu falo, inclusive, que ele que jogou comigo, né? Que eu já estava lá, ele chegou depois. Era novinho. Era meu canga, né? Era bicho, né? Era bicho. Né? Mas sempre se destacou muito, que era um garoto longilíneo também, alto, forte, né? Da época que eu o conheci lá, que foi pouco tempo. Olha, ele jogou profissionalmente. Pois com o Lúcio, olha com o Lúcio. E ele tinha uma boa recuperação, né? Aquele zagueirão, né? E a gente pôde depois comprovar isso nas equipes que ele jogou, principalmente na Alemanha, né? Então, assim, realmente foi um período muito interessante da minha vida, porque isso era o que eu queria para mim, ser um jogador de futebol profissional. E no período em que isso acabou se tornando ali um problema, em 98, se eu não me engano... Depois estava na academia, aspirante, não, né? 98 não, 88. 88 eu fui para o Paraná, fui para um clube chamado Matsubara, um clube de um japonês. Passei um período lá e tal, acabou não dando certo, voltei para Brasília. Aí em 89 fui campeão juvenil, né?
pelo Planaltino Esporte Clube. Em 87 já tinha sido campeão infantil pelo Brasília Esporte Clube. Então, assim, já tinha também um certo destaque ali e tal. E em 90, alguns empresários vieram, por conta do título de 89, o destaque, aí os empresários vieram, que é o comum, buscar os destaques da equipe. Aí eu e o jogador Paulo Henrique, um amigo meu, que foi um jogador do Gama, campeão da Série B, teve toda uma carreira de futebol profissional, um grande atleta, um grande amigo meu até hoje. Nós iríamos para o Cruzeiro, de Minas Gerais, em 90. Em 90 nós temos um fato curioso na política, que foi aquele plano Collor, que fez o resgate das poupanças, o confisco, né, das poupanças e das contas correntes. Então o empresário ele foi muito claro, ó, naturalmente que eu tenho condições e tal, mas eu não tenho como tirar o dinheiro. Então eu queria ver com os pais de vocês se era possível que ele fizesse se responsabilizasse pelo custo e depois eu vou ressarcir tranquilamente. Eu falei, custo? Que custo, moço? Onde é que eu vou tirar dinheiro para viajar para Minas Gerais, para pagar uma hospedagem e tal? Não tinha nada disso. E realmente não tinha condição nenhuma disso, uma coisa que hoje poderia ser tão simples. Ou seja, esse foi o divisor de águas. Eu não tenho dúvidas, naquela época, se nós tivéssemos descido para o Cruzeiro para esses testes, hoje nós seríamos já aposentados do futebol. Né? Porque realmente a gente estava numa fase muito boa e realmente tinha uma condição física muito boa, técnica muito boa e tal. Isso de pessoas que observavam, eu e o próprio Paulo Henrique. Então acabou que não deu certo. Ele seguiu na carreira. No ano seguinte eu fiz a prova para soldado. Né, minha formação foi inclusive no 1º Batalhão, onde hoje é a academia, a época era 1º Batalhão, né, fiz academia lá, e você lembra que eu fui músico, então passei 2 anos na tropa, no 2º ano eu já fiz um teste para banda de música. Para banda de música. Para Gloriosa, para Furiosa da PMDF. E olha que interessante, calhou da transferência da academia para o 1º Batalhão, e o 1º Batalhão para a academia. Então eu estava na banda de música, e a banda de música hoje estava dentro da academia. E aquilo me inspirou a fazer a prova, a partir de uma sugestão de um amigo meu, o subtenente Correia, da banda. Não, faz a prova, cara, tu tá aí, tô vendo que tu ainda quer ser jogador, não tá estudando música, aqui tu sabe que tem que estudar música, aqui a banda é profissional, tem que ter todo um conhecimento e tal e tal. Tu é um bom músico prático, mas tu não quer estudar música e tal, preguiçoso e tal. E é verdade, viu, Correia? Tô aqui, mas minha cabeça tá voltada ainda lá pro futebol e tal. Então é o seguinte, é jovem, faz essa prova aí da Polícia Militar. Só que o que aconteceu? No ano seguinte, a prova foi para a UNB. Exato. A primeira... o primeiro vestibular. Primeiro vestibular. Eu falei de guerra, né? Exatamente. Da turma, a primeira da UNB, né? Criou uma polêmica. A minha foi a segunda, né? O grito de guerra lá. Então, assim, eu falei, pô, agora lascou. Como é que eu, com a base de conhecimento que eu tenho, vou fazer um vestibular da UNB? E realmente nunca passou pela minha cabeça fazer vestibular da UNB. Mas aí, por alguma razão, eu consegui fazer um pé de meia e fiz um pré-vestibular. E esse pré-vestibular me deu uma condição melhor. O certo é que eu fiz o pré-vestibular, fiz o vestibular, passei, a minha namorada à época não passou, né? E eu entrei na academia. Né? E de lá pra cá é a história que todos nós já conhecemos, graças a Deus. E na academia foi da equipe de tiro, um bom revolver, inclusive eu também era, né? E da seleção de futebol da PM. Você era 2 esportes então, né? Enfim, foi bem interessante. Tiro e futebol. Isso, mas eu sempre valorizei muito mais futebol. Assim, futebol mas era um bom revolver, eu me lembro que você... Mas o futebol é que me deu realmente assim, entrada pra tudo. Você vê, eu tenho uma única viagem internacional por conta da seleção da PM. Conheci Nova York, né? Nem nos meus mais sonhos otimistas eu imaginava conhecer Nova York. Então, assim, realmente tudo isso está dentro da minha vida, né? Cultura, por meio da banda de música, esporte, por meio do futebol e hoje, profissionalmente, polícia militar, né? Que me deu, inclusive, essa condição de hoje ser um mestre em ciência política, também por meio de uma seleção dentro da polícia militar. Então, não tem como não valorizar tudo isso. Você tem várias facetas, né? Também. E agora um gestor de segurança privada. Está fazendo um curso, você me falou e é interessante, quando a gente fala de gestão de segurança privada, Genilson, e tem a ver com policiamento comunitário. Total. Eu sou um grande defensor da injustiça que é feita aos estudos da área de segurança privada. Digo isso porque não existe segurança pública sem a segurança privada. Exatamente, né? E vice-versa. A própria Constituição diz, né, que a segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Isso. E hoje a gente tem um contingente, um exército, né, de seguranças privadas, inclusive a gente... Fora os informais. Exato. A gente Nós estamos falando dos formais. A gente até aproveita e manda um grande abraço, que a gente tem muitos seguidores aí, dentre os nossos mais de 110 mil seguidores aí no Instagram e no YouTube, a gente tem muito seguidor.
que é agente de segurança privado, né, segurança patrimonial, e é uma força muito importante que auxilia muito, né, as polícias, só que ainda eu creio que as polícias ainda não dão a atenção adequada que se deveria dar. Há um relacionamento mais aproximado, é lógico, dentro do espaço de legitimidade, né, que a lei dá, de se aproximar das empresas de segurança privada e também dos seus profissionais. Afinal, eles exercem um importante papel. Então, né, dessa sintonia, desse aparato de segurança privada que está à mão da iniciativa privada, que poderia auxiliar e auxilia sobremaneira as forças policiais. Não auxilia mais por uma falha nossa. Exatamente. Nós é que deveríamos buscar essa aproximação para que dotá-los de uma complementação de conhecimentos que seria naturalmente uma fonte que nós beberíamos dela. Genilson, eu fico espantado com a quantidade de mensagens que eu recebo, de seguidores que eu tenho, que são civis, que fizeram curso, seja o tecnólogo de segurança pública, seja as pós-graduações, sejam cursos como esse que você fez, de pessoas que estão na iniciativa privada e que hoje estão se profissionalizando, visando trabalhar nessas empresas e entregar. Ou seja, a gente também percebe que tem crescido muito, né? E tem um leque de possibilidades, Luciano, leque de possibilidades. Né? Precisa. Desde a formação... Há uma carência muito grande na doutrina de estudo sobre segurança privada. Exatamente. E há um leque enorme e não tenha dúvida, você naturalmente nessa caminhada você vai pescar aqui segurança pública e pesca segurança privada, eles se complementam, não tem como não se complementar. E hoje, eu estava conversando com você aqui nos bastidores, está para ser votado o Estatuto da Segurança Privada, né, que vem realmente mudar de uma forma radical todo esse entendimento que nós temos hoje, dando para eles realmente mais condições de trabalhar, realmente deixando muito claro o seu papel e a sua função, né, dentro do escopo maior de segurança, da visão maior de segurança no país. E o que eu entendo é que realmente, se a segurança privada e segurança pública caminharem juntos, sem vaidades, quem ganha é a sociedade. Genilson, imagina a quantidade de câmeras, a quantidade de efetivo de segurança privada, de viaturas, né, segurança privada que existem hoje. Se todo esse sistema ele interagisse de maneira adequada com as forças policiais... Esse MBA, a gestão é em inteligência e em segurança privada, ou seja, a inteligência que já vem sendo matéria utilizada pela segurança privada, como nós utilizamos a segurança pública. A segurança corporativa. Segurança corporativa, inteligência competitiva. Então, eles já estão bebendo dessa fonte da inteligência para melhorar os seus processos. E isso é importantíssimo para nós, porque a informação é tudo. A informação é tudo. Então, assim, eu vejo, inclusive, uma falha nossa muito grande quando a gente fala um mecanismo que a segurança privada utiliza muito, que é o monitoramento por câmeras, que nós passamos a utilizar agora, principalmente nas áreas urbanas, e eu vejo uma falha nossa porque nós precisamos do seguinte: nós não precisamos ali de um policial militar fazendo aquela, ou pelo menos um policial militar da ativa. Nós poderíamos utilizar nessa central de monitoramento policiais militares da reserva, o PTTC, para isso. Por quê? Eu entendo que a câmera, a função primária dela é o monitoramento em tempo real. E de forma secundária, as possibilidades da utilização daquelas imagens. Olha o exemplo que a gente teve com o esclarecimento desse crime contra o torcedor do São Paulo, se eu não me engano. Palmeiras, né? Contra aquela jovem que morreu com o corte da garrafa. E foi as imagens do reconhecimento facial na entrada do estádio que propiciaram o esclarecimento dos fatos. Ou seja, de forma secundária. Secundária. Que é o segundo papel da câmera de monitoramento. Agora veja você... Que não está na mão do Estado, né? Não. Da iniciativa privada, se eu não me engano. Isso, naquele caso específico. Mas nós temos hoje as centrais de monitoramento na cidade. Imagine você, vou dar um exemplo de Planaltina, nós tivemos a utilização das imagens pela Polícia Civil, daquele caso dessa última garota que foi raptada, pegaram ela, levou para o córrego e depois estupro e morte. Aquelas imagens é de uma câmera pública. Ou seja, o monitoramento em tempo real, provavelmente poderia ter evitado o homicídio. Talvez não o estupro, mas talvez o homicídio. Porque a imagem está lá. Então eu entendo que hoje nós precisamos fortalecer essa ferramenta que é muito boa do ponto de vista da prevenção. Agora, um monitoramento em tempo real. E aquilo que for perdido por alguma razão,
né? Inclusive o estudo das imagens posteriores, daquilo que você não conseguir captar visualmente, para fins de processo, para fins de inquérito e tudo mais, fins de prova, de elementos de prova. Agora, eu entendo que esse sistema ele só será útil, principalmente para a Polícia Militar, se o monitoramento for em tempo real. Perfeito. Para que você consiga antecipar-se aos fatos. Eu estou ali e com tirocínio policial, com toda a experiência. Preditivo, né? Isso. Eu estou ali num centro comercial de Planaltina. A câmera, monitoramento em tempo real. Naturalmente, guardadas as reservas de saúde do policial militar, saúde mental, saúde desse próprio contato com a tela, né? Que eu sei que tem que ter toda uma preparação, mas imagina ali, uma movimentação estranha, o policial militar ele vai detectar rapidamente, Luciano. Ele tem essa condição. Ainda mais nessa questão de carência de efetivo, que é um problema, né, exatamente, no mundo, né? Exatamente. Então, assim, recursos humanos. Se eu consigo antecipar isso, porque o que me preocupa com relação à resposta operacional? O cidadão que estuprou e matou a garota hoje está preso. Nós perdemos uma vida. Então, por isso que eu bato muito nessa tecla da prevenção e prevenção primária. Genilson, eu estava até num evento da Cruz Vermelha, representando a Polícia Militar, eu acho que era no Maxud, ali no hotel, e eu subi o evento estava acontecendo no último andar, e eu percebi ali como aquela vista era privilegiada, né? Até fiquei pensando, falei, cara, aqui, você imagina um policial aqui, ou até umas 2, 3 câmeras aqui a serviço do Estado, o alcance que teria, por exemplo, eu teria que colocar no mínimo aí umas 7 guarnições com a viatura para atender, para cobrir aquilo que 2 câmeras ou 3 no máximo apresentariam em termos de visualização. É lógico que a gente sabe que a gente precisa do policial, tá? Mas a tecnologia ela auxilia muito esse processo. E a gente tem que pensar que essa tecnologia não precisa haver até investimento de recursos públicos, você pode utilizar do aparato, já né? Existe. As câmeras em IP? Exatamente. Câmeras de internet, isso, você pode... Isso, obviamente, através de uma interação. O americano já faz. Ganha o Estado, ganha a empresa de segurança privada, né? Isso. Então é muito importante. Genilson, assim, já assim, seguindo para a parte final do nosso podcast, infelizmente é pouquíssimo tempo que a gente tem, eu gostaria de explorar essa sua parte acadêmica. Sei que você é mestre em políticas públicas e a gente tem até aqui o resultado da sua dissertação de mestrado. Nosso livro, que ainda está à venda, viu? Quem quiser comprar, pode comprar. Uma importante, inclusive lançado pela editora Última Rácio. Eu tive a honra de ser editor dessa obra. Policiais militares e participação política, uma questão de cidadania, que é um fato, inclusive quando foi lançado, que estava muito em voga, né? Isso, a questão da quarentena, exatamente, da proibição da participação. Analisar, né, o alcance ou os limites da participação dos militares, no caso específico dos policiais militares, na política. A gente sabe que a política ela é inerente à própria ação humana. Quem é que diz que o homem é um ser político? Então a política não tem como. É lógico que nós, militares, temos limites, né, para esse exercício da política, inclusive não podemos nos sindicalizar. Na origem, né? E na Constituição. Já que não podemos ter sindicatos, a gente percebe o poder e a força e a importância que tem as nossas associações, e a gente tem no caso aqui da Polícia Militar, a Caixa de Benefícios da PMDF, que inclusive apoia o nosso podcast. Nós temos o Clube dos Oficiais, que também apoiou o nosso podcast. Temos a Associação dos Oficiais, a ASPA, tem a SOR, né, Associação dos Oficiais da Reserva, Bombeiro e Polícia Militar. Exato. Então, a gente entende como crucial e muito importante o papel das associações, já que não podemos ter sindicatos. Mas também é muito importante a gente entender o papel que as limitações. A questão da representatividade. Exatamente. E como é importante nós, policiais militares, de uma maneira geral, sabermos escolher de forma muito adequada quem irá nos representar. Exato. E o seu trabalho de uma maneira, e porque de fato o fio da navalha, né? A gente conversava muito sobre isso, como como militar, inclusive, né? Na época, na ativa, trabalhar um assunto polêmico como esse. Mas existem, e obviamente perspectivado, né, pelo direito, ancorado pelo direito e nos espaços que a lei nos assegura para estar falando sobre política. Nós aqui no nosso podcast, nós conversamos sobre política de uma maneira adequada, sem comprometer a nossa condição de militar e sem comprometer também a nossa instituição, né, Genilson? Então, eu gostaria que você falasse assim de forma
resumido um pouco desse seu trabalho, uma importante entrega, inclusive prefaciado pelo Dr. Délio Fortes Lins e Silva, né? Isso. É pai do nosso Do querido Délio, Délio, né? Delinho, né? Que é o presidente da OABDF. Presidente da OABDF. Isso. Luciano, o nosso livro é fruto do nosso trabalho de mestrado. É um tema interessante e a cada dia que passa eu vejo que ele é mais atual. Ainda essa semana a gente vinha discutindo dentro do nosso grupo lá da Azof a questão da representatividade da Azof, né? É desnecessário, mas a gente não tem como não falar. Existem limitações de uma associação que, por exemplo, o sindicato não tem. Então não dá para comparar a força de um sindicato com de uma associação. E o livro também discute isso. Inclusive a penalidade para a associação, Sim, caso sem dúvida. atue como sindicato. Exatamente. Né? E o que fica mais claro nessa diferença? A associação representa naturalmente os associados. Eu sequer, como Azof, poderia falar em nome dos oficiais da Polícia Militar. Não. Se nós nem da Polícia Militar. E nem muito menos da Polícia Militar. Exato. Então o debate seria dentro do grupo de associados da Azof. Então só aí já cria uma limitação tamanha. E quando nós observamos que por força constitucional nós temos duas grandes limitações, que é a sindicalização e a participação em movimentos grevistas, então eu entendo que eu nem diria que eu seja contrário a essa vedação. A questão não é essa. Agora, claramente ela cria uma limitação. E claramente ela cria um corte naquilo que seria o exercício da nossa cidadania. Eu não tenho dúvida disso. Agora, para o bem, para o mal, né? Eu brincava, inclusive, ainda em 2007, se não me engano, eu disse para você que eu trabalhei por 7 anos no Congresso Nacional. Na antiga 4ª CPMIND. Hoje 6º Batalhão, envolvido diretamente em toda essa questão aí do 8 de janeiro. Então, quando a gente observa que o militar, ele não pode sindicalizar, não pode fazer greve. Na verdade, greve, você que é da área jurídica sabe melhor do que eu. Até hoje não temos uma lei de greve. Nós temos apenas aquela condição de que existe o direito de greve. Mas isso até hoje não foi regulamentado numa lei específica. Né? Então, não existe nem a lei número tal que fala sobre a greve. Então, por isso que até para os próprios militares ainda existe uma possibilidade de manifestação, hoje muito maior do que no passado. No passado, sequer nós poderíamos nos reunirmos para discutir qualquer questão política. Isso já era, inclusive pela própria instituição, trabalhar de outra forma e quem fosse identificado realmente era punido. Né? E o interessante é que esse momento parece que está voltando, está retornando. Então tudo aquilo que nós conquistamos, e é muito pouco do ponto de vista da cidadania, da participação política, que nós conquistamos nos últimos 10, 15 anos, novamente agora está sendo questionado. Então quando nós ouvimos falar se eu não me engano, numa resolução interna da Polícia Federal agora, em que os policiais vão ser tolhidos dessa participação, eu vi uma matéria sobre isso. Lá atrás houve a discussão sobre uma quarentena para os policiais, na verdade para os militares, participar de eleições. Então tudo isso traz, na minha visão, um problema muito sério sobre participação política. Como você tirar um contingente aí que só de policiais militares, por exemplo, Luciano, eu acredito que seja mais de 400 mil no Brasil todo, dizer que essas pessoas têm que viver numa condição de subcidadania. Porque para mim essa é a visão. Se eu não posso me expressar politicamente, e o que a Constituição veda é a sindicalização e a greve. Ela não diz que eu não posso me manifestar. Até porque os limites dessa manifestação não é só para os militares, é para todo mundo. Então, até que ponto, e isso a gente discute no livro, ou melhor, de que forma eu vou me inspirar, vou me preparar e vou trabalhar uma visão política para que eu possa entrar nesse mundo e a partir dessa entrada trabalhar todas aquelas necessidades políticas que naturalmente serão institucionais de uma instituição como a Polícia Militar, por exemplo. Se eu sou tolhido a vida toda sobre essa questão. Então, eu não sei se você lembra, nós discutimos muito sobre essa questão. A gente podia sentar um dia, fazer num fórum, discutir quem serão os candidatos políticos da Polícia Militar. Como? Qual a formação política que nós temos? Qual a participação política que nós temos? Então, como é que eu posso tratar um policial militar, só para ficar na nossa instituição, como um cidadão que realmente entende de política, para que ele possa trabalhar isso de forma institucional, se eu sou tolhido o tempo todo, enquanto militar, a essa participação política? Então não dá. Então vai ser sempre uma concorrência desleal. Eu tenho aqui os policiais civis porque podem
participam e são sindicalizados com uma condição de poderem prover toda a questão política da própria instituição. E a minha que é totalmente tolhida durante todo o processo. Então, não tem como, eu estou falando isso por conta desse debate da Azof. Como esperar, eu como associado da Azof, que ela tenha essa entrada política nas discussões, na preparação das políticas públicas, inclusive salariais nossa, se ninguém tem sequer, a não ser o conhecimento que ele mesmo busca, por conta própria. Então são questões muito complexas. Muito complexas e um terreno muito arenoso. Muito e não é arenoso. à toa que o seu livro, Isso. eu não conheço outro igual. Pois é, discutindo esse tema. Pode até haver, mas Isso. são poucos. Nós falamos da história. Exatamente, ainda mais dos movimentos políticos. Nas polícias militares, porque, como eu falei, é no fio da navalha. Eu digo isso, Genilson, porque ao mesmo tempo que, de fato, existe a necessidade que todos os setores da sociedade participem do processo político, a política faz parte da essência do cidadão. Do cidadão? Você não é um não cidadão, você é um cidadão. Exato. Agora, é lógico que, e até aqui quando eu fiz questão de frisar, e sempre faço questão de frisar nos nossos programas, ainda mais quando temos aqui um convidado policial militar, seja veterano ou ativo, que não falamos em nome das nossas instituições. E esse parêntese, ele é muito importante de ser bem ressaltado quando nós debatemos e falamos, sabe, Genilson? Porque tem que haver também, obviamente, e nós temos, e eu te conheço, eu sei que você tem essa preocupação e sempre teve, de termos a capacidade de separarmos a nossa condição de militar e a nossa condição de cidadão. Isso. Então, quando você, de maneira adequada, você se posiciona com base, como você, um cientista político com mestrado, né, com livro publicado, entendedor da matéria, você está falando sob o ponto de vista científico da sua pesquisa. Sem dúvida. E o mesmo posicionamento que eu faço a respeito dessa temática. Agora, é fato, nós temos que ter um cuidado muito grande em separarmos a nossa instituição, como eu costumo dizer, falar com pessoa física ou com pessoa jurídica. Isso. No momento em que você está, como foi comandante do batalhão, você sabe que o peso da sua palavra, ele é um peso muito grande, porque você está ali na condição de comandante de um batalhão, Exatamente. um comandante geral. Influenciando pessoas. Inclusive em relação a apoios políticos, né, ou apoios que você tem, você sabe que no caso da autoridade, um comandante geral tem que ter muito cuidado até nos relacionamentos, porque Sim. há um direcionamento, há uma preferência quando ele está se relacionando com o candidato A e não com o candidato B. Então a gente está ali no fio da navalha e temos obrigação de fato de ter muito cuidado para não confundir as coisas dentro do nosso debate, dentro do nosso trabalho, dentro daquilo que a gente entende como pessoa física, né? As orientações políticas, eu não vou falar nem ideológicas, que eu tenho muito receio, as ideias que a gente tem sobre determinadas questões, ela não contamine a minha atuação e a minha profissão e a minha função e meu papel dentro do Estado. Esta isenção é necessária. É muito importante. Então, muito assim, importante. desde que se tenha o devido cuidado de separar essas questões, eu entendo como perfeitamente legítimo que o policial, o militar, ele tem a capacidade de se manifestar como cidadão, sempre separando a sua condição profissional. Sem que uma condição polua a outra. Essa é que é a grande questão. Perfeito. Genilson, eu assim, infelizmente, pelo andar da carruagem, da hora, eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação. Espero que seja a primeira de várias, né? A gente tem muita coisa em comum. A gente pegar um desses temas e trabalhar só ele. Exatamente, a gente tem uma visão e cada vez que eu me encontro com você, que eu tenho a oportunidade de conversar com você, fico encantado com a sua forma com a sua experiência de vida, com a sua forma de enxergar a vida, com como você tem muito a entregar à nossa sociedade, à nossa polícia, àquela população que eu sei que você ama muito, que é a polícia, que é a população lá de Planaltina. Então você é um cara que... Não falamos nem da candidatura, nem de como foi essa experiência, exato, né? Foi candidato a deputado distrital, representando não só a Polícia Militar, mas também a comunidade ali de Planaltina. Isso. Então, Genilson, eu agradeço muito e espero que você esteja, que você possa nos honrar novamente com a sua presença aqui no nosso podcast Opinião Segura. A honra foi totalmente minha. É interessante esse bate-papo, porque realmente é como se fosse um bate-papo ali numa mesa, sei lá, de um restaurante ali, uma coisa bem informal, e é isso que favorece essa conversa, né?
Você deixa a gente muito à vontade, é muito interessante. Fora o conhecimento total de tudo aqui, não existe uma conversa ou um debate que você não vai estar inteirado. Então é muito bacana, muito legal. E eu espero voltar outras vezes sim. Foi muito bom para mim e eu agradeço demais. Muito obrigado, Genilson. E lembrando que o podcast Opinião Segura é uma iniciativa do canal Última Rácio, lá no Instagram, que já contei com mais de 110 mil seguidores. Já peço a você que ainda não nos segue lá no Instagram, que também se inscreva no nosso podcast, recomende aí aos seus colegas e amigos. A gente tem lá mais de 13 episódios já só desse projeto do Opinião Segura, fora mais de 100 lives que a gente realizou lá no Instagram, sempre com personalidades e autoridades e amigos como aqui o nosso querido amigo Genilson. Agradeço a audiência e até o próximo Opinião Segura. Um forte abraço a todos.